Olá, boa tarde. Eu sou Andréa Garbim. Está no ar o São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido ao vivo para todas as redes das unidades básicas de saúde e CATs da cidade de São Paulo. Hoje, o nosso tema é inclusão da pessoa com deficiência visual, que ainda é um desafio em nosso país, né? Mesmo com a lei das cotas, que já tem mais de 2 décadas de vigência. A falta de conhecimento e o preconceito ainda são fatores a serem superados pela sociedade. Para conhecer um pouco mais sobre essa realidade, vamos conversar agora com o Edson Defende, da Fundação Dorina Noel, que é uma entidade que trabalha com pessoas com deficiência visual e realiza um vasto trabalho nesse meio. Vamos conversar agora. Boa tarde, Edson. Boa tarde, tudo Andréia. bom? Ótimo, tudo bem. E você? Tudo bem? Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente qual o trabalho da Fundação, quando surgiu, conta um pouquinho desse histórico. Conto sim, conto sim. Para nós é um prazer falar sobre inclusão, né, profissional da pessoa com deficiência visual, porque a gente se pauta muito no pioneirismo que a Fundação tem, né, na inclusão profissional, né? A Fundação é uma organização, uma ONG, né, que é situada aqui na cidade de São Paulo, para quem não conhece, né? Completamos agora no dia 11 de março 68 anos de trabalho, né, de atendimento às pessoas com deficiência visual, né, seja no atendimento direto, né, atendendo as pessoas, ou também atendendo a sociedade, para que a sociedade também promova aí essa inclusão. E a gente costuma dizer, né, como você colocou no início, a lei de cotas completou agora no dia 24 de julho, né, 23 anos de existência, né, era de 1991. Porém, a Fundação Dorina, ela já realiza um trabalho de inclusão profissional, desde a década de 50 do século passado, né? Então, nós tínhamos dentro da Fundação Dorina, né, preparação para o trabalho de pessoas com deficiência visual, né? Lembrando que no final da década de 50, final da década de 60 do século passado, né, houve um grande boom de industrialização, né, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, e já havia necessidade de mão de obra, né, pensando em pessoas com deficiência, também já sendo produtivas e atuando. Então, a gente já faz um trabalho desde lá, né, e logicamente que a lei é um marco legal importantíssimo para essa continuidade, e um trabalho que hoje a gente desenvolve, logicamente, né, um pouco diferente, um trabalho pautado também nessa inclusão, mas uma coisa muito importante, né, André, é um trabalho pautado na preparação das pessoas com deficiência visual, né, para que elas possam ir para o mercado de uma maneira bem legal, bem bacana. Entendi. O nome da fundação, né, Aham. Dorina Noel, você pode contar um pouquinho da história Lógico, dessa pessoa lógico, pra sim, gente? sim. Bom, a dona Dorina, né, tive o prazer enorme de trabalhar com ela, né? Ela faleceu em 2010, né? Então, dia 29 de agosto, o falecimento dela, a gente tem 4 anos. Mas a dona Dorina, uma pessoa fantástica, assim, né? Ela nasceu também no início do século passado, era de 1919, Mas ela é a né? fundadora? Ela... Isso, ela fundou. Por que que ela fundou? Porque ela ficou cega, né? Ela perdeu a visão aos 17 anos de idade, né? Então ela não tinha nenhum problema visual, não nasceu com nenhum problema visual e ela perdeu a visão, né? Se viu numa situação muito difícil, né? Quer dizer, isso, né, há bastante tempo atrás, sem muitos recursos, né? Mas uma pessoa que enfrentou aí essa realidade, né? Superou essa realidade e uma pessoa que foi buscar fora do Brasil naquele período, né, informações de como estruturar um atendimento. E a Fundação começou produzindo livros, né? Então, a Fundação, a Dona Dorina, ela se formou, ela fez magistério, foi professora, né? E ela teve uma necessidade muito grande de literatura, de livros, sejam eles didáticos, né? Então ela entendeu a importância que o livro tinha para a pessoa cega, né? Então ela foi, buscou uma tecnologia, trouxe para o Brasil e em 1946 ela com um grupo de voluntárias iniciaram um trabalho de produção de livros. Então foi só assim o início para que esse trabalho fosse sendo ampliado. Né? De livros ela foi abrindo para a de reabilitação, de atendimento às pessoas, ela foi trazendo profissionais para montar um projeto de reabilitação e educação às pessoas com deficiência visual e hoje culminando aí, né, numa série de serviços e produtos que hoje
a fundação tem, né? Mas é uma pessoa incrível, né? Assim, ela faleceu com 91 anos de idade, muito presente, muito atuante, né? Dentro da fundação e para a política, né? De incentivo e de progresso às pessoas com deficiência no processo de inclusão, né? Bacana, uma história muito bonita, né, Muito Edson? legal, muito legal. E me conta, a instituição ela é de São Paulo, né, na Vila Clementino, e a Isso atuação é só em São Paulo? Como que é a atuação? Ajuda as pessoas que moram em São Paulo, ao redor, interior? Tá. Como que é a atuação? Então, a gente tem, nós estamos, né, em São Paulo, então assim, a Fundação atende as pessoas do município de São Paulo e pessoas também da Grande São Paulo. Porém, a Fundação ela é aberta à comunidade e ela pode atender pessoas que também, porventura, não vivam em São Paulo. A gente tem uma realidade de muitas pessoas que vêm de fora para realizar um atendimento, né, na Fundação Dorina, que vem para São Paulo, fica em São Paulo. Agora, é interessante, né, também dizer que o atendimento direto, acho que assim, o processo de reabilitação, de educação, de empregabilidade, os cursos acontecem dentro da Fundação. Então, isso, assim, a gente não consegue até agora levar isso para outras cidades. Mas a gente tem dentro da Fundação, a Fundação distribui livros, né, André? Então a gente tem uma biblioteca muito interessante lá, né, de livros falados, né, e livros digitais, né, que a gente pode até explorar um pouquinho. E a Fundação distribui esse material, né, para muitas organizações, né, fora, né, de São Paulo, para outros estados, né? Então a pessoa com Que deficiência... ajudam as pessoas com deficiência visual. Exato, exato. Porque a pessoa com deficiência visual, ela pode também ser, ela pode ser usuária, né, dessa biblioteca. Sim. Então, esses livros eles vão via correio para essas pessoas, né, elas recebem nos seus estados. Ou ela pode buscar uma organização, uma biblioteca pública que recebe o acervo da Fundação Dorina, né? Então, indiretamente, vamos dizer assim, a gente atinge pessoas com deficiência visual basicamente no Brasil todo. E é muito orgulho para nós, né, como nós temos uma grande gráfica dentro da Fundação, que produz os livros em braille, estúdios que produzem os livros falados, né, a gente costuma dizer assim que nos últimos 40, 50 anos, nenhuma pessoa cega no Brasil estudou sem usar livros da Fundação Dorina. Então isso é um motivo de muito orgulho para a gente. Nossa, que legal. E a gráfica existe já há quanto tempo? Olha, então como eu disse, desde o início da Fundação. Era uma gráfica pequena, né, quer dizer, tocada pela Dona Dorina e por um grupo de voluntários. Isso teve um impacto super grande, porque esses livros, eles acabaram sendo distribuídos, né, eles foram para bibliotecas, né, e essa gráfica, ela foi se ampliando, ela foi crescendo, né? Então a gente tem um processo dentro da Fundação gráfica industrial mesmo, uma realidade industrial de produção, né, de livros em braille e que são livros que são distribuídos gratuitamente. Acho que isso é importante dizer, né, porque a Fundação, todo o serviço dela é um serviço gratuito às pessoas com deficiência visual. Então, e é uma das grandes gráficas da América Latina, quiçá do mundo, viu? Nossa, que bacana. Depois eu vou procurar saber um pouquinho mais. Legal, muito ótimo. Legal. Vocês têm um perfil de atendimento para esses deficientes visuais, como faixa etária? Tem uma idade? Temos. Tem? Temos. Assim, a gente atende, né, hoje crianças, bebês, crianças, adultos e idosos. Então a gente costuma dizer que de 0 a 100 nós atendemos. Logicamente que respeitando os ciclos de vida e as necessidades, né, desse público, né? Então, hoje a gente tem programas estruturados para apoiar, né, por exemplo, bebês que nascem com uma deficiência visual, apoiá-los em seu desenvolvimento, né? Então, jovens ou crianças que estão em escola e que buscam apoio, né, para que possam ter uma inclusão educacional de maneira positiva. Então, e todos, vale novamente dizer, todos esses atendimentos hoje eles são gratuitos, né? Então a pessoa com deficiência visual, ela não paga nada para receber esse atendimento. Vale destacar, por exemplo, nós temos um programa, que é um programa específico de atendimento à pessoa idosa, né? Então pessoas acima de 60, 65 anos, né? Que porventura têm uma dificuldade, têm um problema que configura uma deficiência visual. Hoje ela é atendida, ela recebe orientação, recebe apoio de recursos, o que existe, né? E ela pode ser, por exemplo, uma usuária da biblioteca, ela pode se cadastrar, né? A gente tem cursos hoje específicos de inclusão digital para essas pessoas, né? Né, também querem viver e também querem, apesar do problema da deficiência, né? Também querem estar aí incluídas, né?
Certo. E como que a instituição ela é mantida? Tá. Vocês contam com parceiros? Tá. Então, Pessoas hoje, que fazem doações? sim, a gente tem uma série, tem vários braços, né, de sustentabilidade, né? Então, hoje a gente conta, por exemplo, com mantenedores, né? O que são os mantenedores? São pessoas físicas que colaboram, né, ajudam, né, através de boleto bancário, né, que acreditam aí, né, e que creem na nossa missão, no nosso trabalho e nos ajudam. Nós temos uma área muito grande, né, de captação de recursos, então, através de leis, de incentivos, né, então, nós temos uma equipe, né, que desenvolve projetos e que buscam, né, captação de recursos através de leis e incentivos junto às empresas que nos ajudam, né, a, vamos lá, desenvolver todos esses projetos. E nós temos também uma área, né, uma área chamada Soluções em Acessibilidade, que é uma área que desenvolve projetos específicos para empresas, né, para organizações sociais, né, no sentido de que elas também precisam, né, você fala de lei de cotas, né, então hoje as empresas elas têm uma preocupação e que o ambiente esteja adaptado, que elas possam receber bem pessoas com deficiência. Então a gente desenha projetos específicos, né, e esses projetos eles aí ajudam, né, na manutenção, no sustento da organização. Né? Certo. Antes do intervalo, vamos falar um pouquinho, além dessa questão da leitura, né, da distribuição de livros, que é um nicho da educação, né? Uhum. Tem outra área que a Fundação ajuda esses deficientes? Olha, André, assim, hoje a gente está muito vinculado, né, se a gente for pensar de uma maneira mais global, à assistência social, né, a assistência social ela engloba, né, áreas e projetos específicos na área da saúde, na área da educação, né, na área da cultura, né, então a Fundação, assim, desenvolvendo esses, a gente acaba tendo uma pitadinha em cada uma dessas áreas, né, então quando a gente fala, por exemplo, da empregabilidade, né, então, assim, é a área de trabalho, a área de desenvolvimento profissional, né, então, hoje a gente tem cursos muito importantes ali, né? E, como eu disse para você, né? A profissão, o trabalho está muito ligado ao processo de aprendizagem, ao processo educacional, né? Então, a gente hoje desenvolve cursos, né? Que são cursos pensados, né? No mercado de trabalho, né? Então, é uma atuação que ela tem um cunho educacional, mas ela vai diretamente beneficiar a pessoa com deficiência visual, seus familiares, né? Por intermédio dessa inserção no trabalho, né? Então, hoje nós temos cursos, né, de rotinas administrativas, né, que são cursos das quais as pessoas com deficiência visual se interessam muito, que são feitos lá dentro da fundação. Cursos de inclusão digital, né, também, né, onde a pessoa com deficiência visual ela vai ter toda uma habilidade de trabalho, né, com o computador, porque hoje o mundo ele é informatizado, né, então, e a pessoa com deficiência visual também tem esse acesso. Né? Quer dizer, aprende a utilizar o computador, os softwares, né? Assim, a acessibilidade para ele poder ter essa informação. Né? A gente vai iniciar agora, né? Até fazer uma divulgação aqui, né? Um curso de massoterapia. Né? Então, a gente também sabe da importância e sabe da tradição que, né, pessoas com deficiência visual têm de atuação nessa área. Então, a gente está começando agora, né? São turmas que vão se formar, um curso de 4 meses, né? Que preparam essa pessoa para ingresso no mercado de trabalho. E um curso também muito interessante que a gente está na 3ª turma agora, é um curso de avaliação olfativa, né, que tem muito a ver com o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, né, para decifrar perfumes, né, para entender aromas, né, que tem todo um encaminhamento para o segmento cosmético e de perfumaria. Que a gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco sobre os cursos, Ótimo. né? Muito interessante. Edson, rapidamente, aproveita o espaço para falar um pouquinho dos contatos, como que as pessoas que têm interesse, têm essa necessidade, podem entrar em contato com a instituição. Bacana, falo sim. Vou falar primeiro dos cursos, né, que eu acabei de dizer. Então, quem tem interesse, né, em se inscrever e ter mais informações, né, pode vou falar um telefone, é o 5087 0959, prefixo 11, para quem está fora de São Paulo. Né? A gente tem um e-mail que é o empregabilidade@fundaçãodorina, aí sem os acentos, né? Sem o cedilha e sem o tio, .org.br. Tá? E também, né, pessoas interessadas em atendimento, né, aquelas, né, porventura um familiar, um conhecido, né, teve um problema grave de visão, elas podem entrar em contato com o telefone 5087 0998, né? Fala direto com a Roberta ou com a Cris, que são nossas secretárias, né? Que fazem os agendamentos para esses atendimentos. Bacana. A gente agora vai para o intervalo e a gente volta no segundo bloco.
Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Aqui hoje a entrevista é sobre inclusão dos deficientes visuais. O nosso convidado é o Edson Defende. Ele está aqui para falar da Fundação Dorina Noel. Continuando aqui com o Edson. Legal. Vamos falar um pouquinho então dessa questão dos cursos, né? Que inclusive tem muito a ver com os trabalhos da Secretaria, né? Sim. Do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Você pode dar um enfoque maior e, inclusive, falar quando começou os cursos, quais foram os primeiros cursos, né? A faixa etária dos jovens ou adultos que podem ter acesso a esses cursos, né? Legal, ótimo. Então, a gente já vem, né, assim, é tradição da Fundação a realização de cursos, né, como eu comentei, a gente já fazia isso, né, lá no século passado, né, mas logicamente a Fundação sempre muito antenada, né, com essas mudanças em função do mercado, vem criando vários cursos, né, e cursos que têm a ver com uma demanda, seja do mercado e seja da pessoa com deficiência visual, né. Então, a gente tem, né, nos últimos 10 anos, né, assim, o grande incentivo foi o início de cursos relacionados à informática básica, né? Então, muitas pessoas com deficiência visual vinham até a Fundação porque também queriam e sabiam mexer em computador, quer dizer, não que isso não existisse antes, né? Mas, assim, houve aí, né, uma informatização dos postos de trabalho. Então nós começamos com muitos cursos de informática, né, onde a pessoa com deficiência visual, ela conhecia, né, aprendia a usar o computador, vamos dizer assim, né, se familiarizava com os recursos de acessibilidade que, vamos lá, né, são fundamentais para que ela possa usar dessa ferramenta, desse recurso, né. A partir daí nós começamos a entender que tinham outras áreas, né, de desejo da pessoa com deficiência visual e também de demanda do mercado, né, porque as empresas ligavam, as próprias pessoas com deficiência visual ligavam e nos perguntavam, poxa, mas eu já atuo na área administrativa ou atuo numa área de telemarketing, eu queria que um aprofundamento, né, dessa área de profissionalização. Aí, então, a Fundação criou aí, né, dentro de seus cursos, um curso de rotinas administrativas, né? E essa criação é interessante, André, dizer assim, ela não veio do nada, vamos dizer assim, né? Assim, teve todo um estudo mesmo para a gente poder ter uma noção do que a pessoa com deficiência visual, onde elas estavam no mercado, em que lugares elas atuavam, e a gente começou a entender que muito dentro de áreas administrativas
né, as vagas para a pessoa com deficiência visual eram a sua grande maioria. Então a gente trouxe e a gente sabe que rotinas, né, práticas administrativas, trabalhos, né, são áreas das quais se usam muitos computadores, né? Então, a gente ampliou esse curso, né? Então, esse curso também é um curso que hoje é realizado na Fundação, né? A pessoa pode se inscrever. As né? inscrições Olha, são estão acontecendo agora para o segundo semestre. Dos cursos. É isso. Eles geralmente têm uma duração de 4 meses. 4 né? meses. Então, são também gratuitos, né? Vale a pena frisar, né? Então, ele vai até a fundação, né? Então, cursos de 2 ou 3 vezes por semana, dependendo do curso, né? E o que eu acho bacana é assim, né? A gente também ouvia muito, poxa, mas tem tantos cursos hoje, né? Aí fora da instituição que podem capacitar. Não, de fato, existem esses cursos. Mas a gente começou a notar o quê? Que muitos desses cursos não tinham a acessibilidade, né? O professor, né, a equipe docente, ela não é uma equipe preparada, às vezes, para lidar com a pessoa com deficiência visual, porque exige, sim, algumas mudanças de ambiente, algumas mudanças de linguagem, Preparo, né? Preparo. Então, isso a pessoa com deficiência visual encontra, né, dentro da Fundação Dorina, né? Então, esses cursos eles estão abertos, as inscrições estão abertas, né? As pessoas elas podem ligar, daqui a pouco até repito o telefone, Com né? vontade. E também esse curso que eu disse para você que é o curso de avaliação olfativa, né? Que é um curso um pouco maior, né? Um curso onde a pessoa ela se prepara, né? Para entrar, para ser profissional nesse universo dos perfumes, né? Então ela aprende uma série de técnicas mesmo, de procedimentos, né? E aí pensou-se esse curso justamente por essa questão, né? Da pessoa com deficiência visual, muitas vezes utilizar o olfato para discriminar e para reconhecer. E muito interessante, assim, né? Tem o perfil da pessoa que busca. Você perguntou do perfil, né? Esses cursos, eles são direcionados para jovens, né? Então, jovens, vamos lá, né? Idade até 28, 29, 30 anos, né? A gente tem pessoas mais velhas também, né? Como realidades, por exemplo, de pessoas que perdem a visão, que têm um trabalho, perdem a visão, né? Em tenra idade, com 35, 36 anos, por exemplo, e querem voltar a atuar, né? Com todo o direito, né? Então, elas podem se inscrever, né? Também podem participar desse processo. Mas é um trabalho pensado muito no jovem, né? No adolescente, no jovem com deficiência visual, né? E um curso de massoterapia, como eu disse para você, né? Hoje já é uma tradição, né? Pessoas com deficiência visual, elas, né, vão para essa área, né? Até por conta de toda uma sensibilidade, um uso do tato, elas entendem essa área como uma área importante de profissionalização, né? Então, esse curso também é um curso gratuito, né? As inscrições estão abertas, né? Inclusive, vindo para cá hoje, né? Antes do nosso encontro, né? Eu encontrei um grupo grande já de pessoas com deficiência visual fazendo a seleção, mas mesmo assim as pessoas podem ligar, porque não vai ser uma turma só, acho que são 3 ou 4 turmas. São né? quantas vagas? Olha, inicialmente vão ser 10 pessoas, né? Acho que são 10 ou 12, se não me engano, né? De pessoas, mas para 4 turmas, né? Então, 10 agora, depois mais 10, né? Então, a ideia é ter uma formação aí de 40 a 50 pessoas, né? Tanto em massoterapia, como em rotinas administrativas também. Os cursos de informática, eles são mais dinâmicos, né? Então, hoje a gente tem salas, as pessoas são cursos até mais breves, né? Que é um curso de iniciação, né? Então, aí deixa uma mensagem, né? Jovens com deficiência visual, né? Que têm interesse, né? Vamos lá, busquem a fundação, porque com certeza vão ter uma formação para buscar o primeiro trabalho, né? Para que eles possam também aí, né? Terem seu dinheiro, viverem dignamente como qualquer outra pessoa, Independentes, né? Com certeza, com certeza. Bacana. E falando de curso, a gente já pensa também na inserção no mercado de trabalho, né? Vocês têm esse retorno dessas pessoas que conseguem emprego ou não tem essa estatística? Não, temos sim, André. Assim, o retorno ele é quase 100%. Nossa, interessante. É um retorno fantástico, ótimo. né? Por quê? Né? Assim, a gente sabe que por questão da legislação, né? Hoje as empresas, elas também, né? Se preocupam, né? Em buscar esse profissional. Precisam, né? Para cumprir, mas também a gente já nota que muitas empresas já têm um programa específico de inclusão, né? Até por conta de uma adaptação frente a essa nova realidade e que hoje também, né? Tem uma ligação com a organização buscando esses jovens, né? Solicitando que esses jovens né, para que façam suas entrevistas. Tal. Então, assim, o índice de inserção, o índice de inclusão, ele é quase total.
quase total. Então, assim, até uma situação assim, a gente tem, as empresas sabem que nós fazemos esses cursos, né? Então, elas ficam muito ligadas, né? Olha, quando vai ser a formação da próxima turma? Então, a gente tem vagas aqui abertas, nós queremos absorver essas pessoas. E aí a gente faz todo um apoio a essa empresa, no que diz respeito à acessibilidade, para que para o ingresso, né, desse jovem que terminou e concluiu o curso, né, seja feito de maneira positiva aí para todo mundo, né, para o jovem, para a empresa, né. Mas o índice de absorção é muito grande, né. Ótimo. Então, e isso é legal porque você faz geração de renda, né, é legal porque a própria pessoa com deficiência visual entende que ela tem um espaço, ela pode sim cavar o seu espaço, né? Acho que assim, ela está presente, ela se sente produtiva, isso que você colocou, ela tem a sua independência. É uma realidade também, a gente nota que muitos deles, né, ajudam, contribuem, né, com sua renda para o desenvolvimento familiar, né? Então isso é importante, né? Traz uma satisfação muito grande. E a maioria jovem mesmo, primeiro emprego? Olha, a gente tem, é bem homogêneo, né? Assim, a grande maioria são jovens, né, que estão iniciando, né, que estão aí no seu processo educacional e profissional de desenvolvimento de aprendizagem, mas temos também pessoas que já viveram o mercado de trabalho, né, que porventura perderam aí a visão e que voltam, né, para que encontrem novas carreiras, buscar novas carreiras, né, mas que também são pessoas jovens, né, são pessoas que, adultos jovens, né, que nós chamamos e que também têm toda uma perspectiva aí de novas inclusões, porque também já tem uma experiência de mercado, né? Então já traz, né, essa experiência e vai agregar também, né, voltando para o mercado numa nova condição, mas tão preparado quanto. Bacana. Então a gente conversou com o Edson Defende, da Fundação Dorina Noel, né? Noel. Isso. Nome bonito. Noel. E ele falou um pouquinho da fundação pra gente e agora eu venho com a Aline Oliveira com as informações do CAT. Boa tarde a todos. O CAT está com mais de 6.000 vagas e essa semana o destaque é para a área de alimentação. Para candidatos que possuam o ensino médio completo ou que estejam cursando, são quase 1.500 vagas. São oportunidades para trabalhar como garçom, cozinheiro, gerente de lanchonete, entre outros. Já a oficina semanal de qualificação que é oferecida no CAT todas as quartas-feiras, essa semana tem como tema a empregabilidade e o mercado de trabalho. O conteúdo traz orientações para planejar metas profissionais e também atitudes que facilitem a manutenção da carreira. Para mais informações, você pode ligar no telefone 156 e localizar o CAT mais próximo. É com você, Andréa. Agora eu vou dar mais um espaço para o Edson falar os contatos da fundação e deixar um e-mail também, por favor. Ótimo, ótimo. Bom, então vou repetir, né, o contato para os cursos principalmente. A pessoa ela pode entrar em contato pelo telefone, né, de São Paulo DDD 11 5087 0959 e pelo e-mail empregabilidade@fundaçãodorina, aí né, sem o tio e sem o cedilha, .org.br, tá? Ela também pode fazer contato, né, através do telefone 5087 0998, caso ela necessite, né, ou tenham pessoas conhecidos que necessitem de um apoio por conta de uma deficiência visual, né? Então, ela pode ligar nesse número, vou repetir, o 5087 0998. E agradecer imensamente, né, esse espaço, né, e dizer que foi muito bom o nosso papo. Eu que agradeço, Edson, muito obrigada, muito bom saber da história dessa fundação, né, para quem não conhece, assim como eu não conhecia, né, e vamos articular, vamos ver, a Secretaria do Trabalho está à disposição, né? Com certeza. Vocês têm cursos e a gente tem um espaço, quem sabe, né? Ótimo. Vamos ver essa parceria aí. Bom, já estamos chegando ao final do São Paulo Comunica, uma produção da equipe de comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Uma boa tarde para todos e até a próxima.